Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O Supremo Tribunal Federal está na mira internacional e dessa vez Alexandre de Moraes passa vergonha. E aí, como se não bastasse a vergonha internacional que Alexandre de Moraes está passando, eles ainda deram um ultimato, isso mesmo, um ultimato à Receita Federal. Eles não querem que nem eles e nem a sua família seja investigado por qualquer caso. Então esse é o ponto em que nós chegamos. Deuses do Supremo Tribunal Federal não querem ser investigados e muito menos terem as suas contas mostradas, os seus extratos bancários vindo à tona. A denúncia acaba de vir à tona e eu quero mostrar para vocês a que ponto nós chegamos no judiciário. Se não houver ninguém para parar o Supremo Tribunal Federal e principalmente Alexandre de Moraes, meus amigos, se preparem, porque daqui 10 anos o nosso país estará irreconhecível. A pergunta que eu faço é: ministros do Supremo Tribunal Federal são cidadãos comuns? Ministros do Supremo Tribunal Federal têm CPF como eu tenho? Porque se a resposta for sim, é absurda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo alvedrio da sua caneta, barrar a ação de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu tenho CPF, eu estou submetido à legislação nacional. Então, se o meu patrimônio apresentar alguma inconsistência, a Receita Federal em algum momento vai me fazer questionamentos. Mas se o patrimônio de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de um familiar do ministro do Supremo Tribunal Federal apresentar inconsistências, crescimento sem causa, esse ministro ou o parente desse ministro não está submetido à mesma legislação que eu estou? Esse ministro tem uma legislação solar, galáctica, não é a legislação brasileira? O ministro Alexandre de Moraes, na caneta, suspendeu uma ação lógica, dentro dos parâmetros da Receita Federal, dentro da competência dos auditores da Receita Federal, porque essa investigação alcançava parentes e um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Que país é esse? Que país é esse? O ministro tem um CPF melhor que o meu? O parente do ministro tem um CPF melhor que o meu? Então eu quero aqui, para concluir, presidente, externar a minha solidariedade aos auditores da Receita Federal. Eu tenho amigos na Receita Federal e nem por isso deixam de me fiscalizar quando necessário. Mas foi de um abuso, na minha opinião, foi exacerbada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou, num inquérito interno do Supremo Tribunal Federal, a suspensão e a paralisação de todo e qualquer procedimento instaurado no âmbito da Receita que possa investigar ministros e os seus parentes. Esse não é o Brasil que eu defendo. Esse não é o Brasil que eu quero. O Brasil é um só, o Brasil é para todos, a lei é para todos. E se a Receita Federal tem indícios, dentro de um procedimento correto, dentro de um procedimento nos limites da legislação, tem que investigar um parente do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo não vai deixar? Por quê? Então, eu concluo dizendo: o Brasil não merece esse tipo de comportamento. O Supremo Tribunal Federal não pode fazer daquela máxima popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, a sua couraça de proteção. Ministro do Supremo, assim como político, como vereador, como prefeito, como governador, como presidente, precisa se comportar e se impor pelo exemplo, não pela força da sua caneta. A minha solidariedade aos auditores da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe essa nação. E aí, ai de você se você deixar aí de pagar ou de entregar à Receita Federal tudo que arrecadou e os seus tributos. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal livrou atores da Globo de multa da Receita Federal. Os artistas como Débora Seco, Reinaldo Gianecchini, Matheus Solano e Eliane Giardini foram autuados pelo fisco em 2020. Segundo a turma
do STF decidiu, nos últimos dias, cassar multas da Receita Federal contra atores da Globo, como Débora Seco e outros muitos que deixaram aí por receberem seus salários como pessoas jurídicas e liberou bens bloqueados durante o governo Bolsonaro. Tudo isso vindo numa esteira de que eles estavam fazendo o que eles mais gostam de fazer, não é verdade? O julgamento ocorreu no plenário virtual. O relator do agravo da Globo, na reclamação, o ministro Edson Fachin, foi o único que votou contra o pedido. Ele foi vencido pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes e Nunes Marques. O processo é sigiloso. O advogado tributarista Leonardo Antonelli, que representa vários dos artistas prejudicados, agora avalia pedir ressarcimento contra a União pelos prejuízos causados aos clientes, pelas autuações fiscais e pelos custos para se defenderem na justiça. A devassa do fisco contra os globais foi revelada pelo Radar em janeiro de 2020. E aí, enquanto a Receita Federal está multando pessoas normais, pessoas comuns, civis, né, pessoas trabalhadoras, claro, todos nós somos, mas a seletividade que tem sido feita por aqueles que inclusive estão recebendo e já receberam, né, a Lei Rouanet é muito grande. O povo brasileiro não aguenta mais pagar impostos. E aí, se você ficar lá devendo 2, 3 anos, você não vai ser absolvido. Você simplesmente vai ter que pagar e não tem contestação, não tem para onde correr. Ou você paga, ou você não paga. E se não pagar, você vai preso. Ou terá os seus bens retirados e por aí vai. Então essa é a grande incoerência, né? A questão moral envolvendo os ministros do Supremo. O Brasil se tornou um verdadeiro país, um país de bananas mesmo, como diz a maioria e grande parte dos políticos do nosso país. É uma vergonha, gente. Onde o brasileiro, o trabalhador, ele se sente envergonhado por trabalhar, ele se sente envergonhado por correr atrás. Nós somos obrigados a ficar presos dentro de casa, enquanto pessoas estão recebendo auxílio do governo, não fazem nada, não trabalham, né? Importunam, infernizam a vida do trabalhador e ele tem que acordar no outro dia, né, como um mundo desabando na sua cabeça e trabalhar enquanto ele assiste o governo aumentar, né, a vida boa dessas pessoas que votam no governo Lula e ainda recebem o nosso suado dinheiro através dos vários programas sociais que o governo faz para, de alguma forma, é um toma lá da cá. Eu já volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.